sejam bem-vindos a mais um Coisas de Casa. Quero agradecer o apoio da Uninter Salto Itu e a Crazy Produtora. Dia 11 de dezembro é Dia do Engenheiro e hoje nós estamos recebendo o Marlon Santana, que vai nos falar um pouquinho sobre como é ser engenheiro. Olá, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos que nos acompanham aí. Marlon, conta pra gente como foi que você escolheu essa profissão. Na verdade, meu pai trabalha com obras há praticamente 50 anos aí. Então eu, desde criança, sempre acompanhei ele em obras. Onde ele ia nas obras, eu acompanhava. Algumas obras ele não permitia que eu entrasse, porque obra é perigoso. Criança tem que ter um acesso restrito a obras, né? Mas sempre que eu tinha a oportunidade de ir na obra, eu acompanhava ele, né? Pedia para ir. E me encantava. Desde criança me encantei com esse universo de obras, de construções, projetos, né? Hoje em dia tem muito AutoCAD, muito 3D, mas naquela época eram maquetes mesmo, físicas, né? Feitas em papel e tal. Aqueles projetos enormes no papel também, naquela folha azulada, que eu não vou lembrar o nome dela agora, aquelas cópias grandes, né? Então eu me encantava, eu via aqueles projetos enormes, aqueles desenhos bonitos, tal. Você via que era tudo feito à mão, tinha aqueles traços, né? Feitos à mão, eu achava a coisa mais linda. Então eu fui pegando gosto, fui me encantando com aquilo, né? E você começou a se dedicar a isso já antes mesmo de fazer a faculdade, né? Exatamente, eu cresci gostando disso. Fiz desenho técnico, eu acho que eu era um pré-adolescente, eu devia ter 12 anos de idade quando eu fiz um curso de desenho técnico, 12, 13 anos. Ainda existia curso de desenho técnico à mão, né? Você fazia o desenho no papel vegetal, esticava as réguas, né? Régua paralela, fazia o desenho a lápis, depois vinha com outro vegetal e passava o nanquim, né? Era todo um processo artesanal mesmo e muito gostoso, era como se fosse uma terapia. Na verdade, eu não achava que eu estava estudando. Às vezes eu fazia alguns rascunhos para o meu pai, já com essa técnica que eu aprendi no desenho, né? Mas eu não achava que eu estava trabalhando, é uma coisa prazerosa, uma coisa que eu sempre gostei, né? E obras, sempre gostei muito de obras, então, para mim, não é um trabalho, faz parte de mim, não considero um trabalho em si, assim. Quanto tempo faz já que você é formado? Eu me formei, se eu não me engano, no final de 2001 para 2002. Então fazem aí uns 20, 21 anos que eu já sou formado, graduado em engenharia. E no início foi muito difícil começar a trabalhar na área? Para mim não foi tanto, porque eu já tinha um certo conhecimento, né, na área. Porém, eu trabalhei, assim que eu me formei, apareceu uma oportunidade boa para mim, como experiência, inclusive, né? Eu fui convidado por uma empresa de São Paulo para trabalhar na construção da torre do radar do aeroporto de Viracopos, né? Ele não tinha o radar dele mesmo, né? Ele trabalhava linkado em outros radares próximos, né? E eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar nessa obra, do começo ao fim, foram 2 anos de obra, onde desde o começo, desde da marcação no chão até a entrega das chaves, né? Eu fui o engenheiro ali que coordenou as obras, né? Trabalhando para a empresa de São Paulo, né? Mas eu que ficava nessa obra, eu era engenheiro residente dessa obra. Então foi uma experiência assim que indescritível, porque ali eu vi de tudo, né? A torre, eu não vou lembrar agora, já fazem 20 anos, mas eu acho que ela tem uns 30 e poucos metros de altura aí, e toda em concreto, né? Concreto armado. A parte térrea são mais 2 edificações térreas grandes. Teve pavimentação, que eu também nunca tinha trabalhado com pavimentação, foi contratada uma empresa também, né? Inclusive, quem trabalhou na época com pavimentação para nós foi o nosso amigo César. Um abraço para o César aí, se ele estiver acompanhando a gente.
E assim, conheci ele na época, ele não era conhecido meu, né? Conheci ele lá. E foi muito legal. Então, ali eu aprendi muita coisa. Aprendi, na época, a parte de como funciona toda a estrutura de uma torre de radar, né? Hoje eu não vou lembrar mais, porque essa obra específica eu só fiz essas, né? Mas foi muito, assim, eu acho que eu fui privilegiado, porque eu acho que não é todos que têm essa oportunidade, recém-formado, de já trabalhar numa obra dessa, e com o que gosta, né? Porque, como eu falei, eu não fiz engenharia porque, não, eu vou fazer essa faculdade porque, não, eu fiz porque realmente eu gosto, né, da engenharia. Meu pai queria que eu partisse para a área da medicina e tal, mas o coração, a paixão falou mais alto. Eu não me arrependo. E aposto que agregou, né, muito conhecimento, essa experiência, né? Não, com certeza. Foi o que eu falei, né? Assim, em termos de experiência, eu fui privilegiado, sem dúvida. E qual é a importância do engenheiro civil, da profissão, né, para a sociedade, de modo geral? Boa pergunta. Eu acredito, assim, que nós, como engenheiros, nós transformamos o ambiente, né? Quando eu falo ambiente, eu falo de modo geral. Eu não falo só... Por exemplo, nós estamos num estúdio aqui, né? Não falo só daqui. Mas o impacto que essa obra causa em todo o entorno, né? Então, assim, eu acredito muito que a engenharia, ela contribui, sim, para uma melhoria, desde que bem aplicada, né? Com materiais corretos, com descarte correto de material, né? Eu acho que a gente transforma ambientes, a gente transforma, de modo geral, cidades. No campo também, a engenharia é muito bem empregada, ela traz só benefícios, né? Então, assim, eu acho que de maneira geral, a engenharia em si, ela só traz benefícios, né? Porque quando a gente procura um engenheiro, eu penso assim, você está procurando um engenheiro porque ele tem que te proporcionar aquilo que você quer com o menor custo possível, né? Então, assim, você procura um engenheiro para ele poder fazer aquela obra que você quer. Para isso a gente é pago, né? Você faz todo um cálculo, um levantamento, um estudo, depende do que você for fazer, né? E sempre com foco em atender ao máximo possível o que o cliente quer, com o menor custo, mas com qualidade. Qualidade eu não abro mão. Então, assim, se o cliente quer uma coisa e eu falo para ele, olha, com qualidade, com segurança, a gente pode chegar até aqui. O cliente quiser que daquilo ali eu passe, eu prefiro não fazer. Eu falo, olha, desculpa, não é seguro nem para você, nem para a vizinhança, nem para quem estiver embaixo, se não for você, se for uma locação. Você tocou num assunto muito Mas eu não importante faço. mesmo, que eu ia perguntar, que quando a gente pensa em engenheiro civil, a gente logo pensa em segurança. Sim. Né? E muita gente, às vezes, quer pular o processo, né? Sim. E aí que a gente vê acontecendo muitas vezes uma tragédia, prédios caindo, Sim. porque não tem um responsável técnico que fez aquele cálculo estrutural, né? Perfeito. Como que posicionamento do engenheiro civil em relação à segurança? Bom, eu posso falar por mim, né? Não posso falar por todos. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que segurança em primeiro lugar, tanto em obras, segurança do trabalho, enfim, quanto a segurança da obra em si. Como eu falei, se for para fazer uma coisa que eu vejo que vai extrapolar o limite da segurança, tanto para funcionário que está trabalhando, quanto para quem vai ou trabalhar ou morar debaixo dessa edificação, se a pessoa pedir para eu extrapolar esses limites, eu prefiro não fazer. Tá? Eu acho que assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem e a gente tem que honrar. Então eu acho que você tem que... eu procuro, pelo menos eu, ser muito sincero e realista, tá? Então, assim, eu procuro não iludir, né, o cliente e tal.
Então, se ele quer uma coisa que eu vejo que vai correr riscos, eu oriento, né? Mesmo que eu não pegue o serviço, eu falo, não faça isso. É perigoso. Eu prefiro partir para essa linha. Você não faz para o outro o que você não faria para você Jamais, mesmo, né? é uma linha que eu tenho de raciocínio. Jamais vou fazer para alguém o que eu não gostaria que fosse comigo mesmo, né? É um lema que eu tenho aí. Marlon, conta pra gente, por favor, qual a diferença entre engenheiro civil e arquiteto? Perfeito, uma excelente pergunta. Eu entendo assim, tá? É a minha visão. Posso estar equivocado em alguma coisa, engenheiros, arquitetos, me perdoem se eu cometer algum deslize aqui. A minha visão é assim, o engenheiro, a gente pode fazer projeto também, tá? A gente estuda projeto, né? Na faculdade, vários anos de projeto. Porém, além do projeto, a gente parte mais para uma área estrutural. Então, a gente vê muito cálculo de estruturas, né? Materiais diversos, tá? Que você pode aplicar e calcular, né? Não vou me lembrar da época de faculdade agora com certeza, mas, assim, por exemplo, a gente aprendeu estruturas de madeira, estruturas metálicas, estruturas em concreto armado, né? Por que concreto armado? Porque, na verdade, o concreto ele precisa de ferro também, precisa de uma armação, né? O concreto por si só não é muito eficiente. Então, a gente parte mais para essa linha. Eu imagino, arquitetos me perdoem se eu estiver equivocado. O arquiteto ele também vê projetos, tal, lógico, mas ele se aprofunda mais nessa área. Ele estuda um pouco, acredito eu, de estilos, artes, história da arte, estilos. Então, assim, eu acredito que ele se aprofunde um pouco mais nessa área que você pode envolver o design, né? Ele tem uma visão mais aberta do que o engenheiro para ele fazer um layout bacana, né? O engenheiro ele é um pouco mais preocupado com a segurança, como já falei, né? Então é aquela história, o arquiteto pede um vão de 10 metros, o engenheiro vai lá e fala, não, põe um vão no meio. É 5 e 5, 10 não. Você entendeu? Uhum. Então é uma preocupação que o engenheiro tem, mas eu acredito assim que respeito, tenho muitos amigos arquitetos, né? Engenheiros também, então eu respeito os dois lados. Graças a Deus eu tenho essa visão assim, e eu acredito que os dois estão aptos para fazer projeto, obras, não vejo problema e vou além, eu acredito na força da união dos dois. Eu acho que a união de um arquiteto com um engenheiro, com um designer de interiores, que eu acho muito importante, né? Eu acho que é a união de tudo que você vai conseguir atingir o seu máximo. Não adianta você querer fazer sozinho, de repente uma área que você não conhece muito bem. Eu vejo assim, somos todos colegas, eu não vejo como inimigos, eu não vejo como concorrente, né? Eu vejo como colegas mesmo. Então, quem quiser somar, vamos embora. É isso aí. E você tem alguns perrengues de obra para contar pra gente? Perrengues de obra? Olha, de modo geral, nesses 20 anos que eu trabalho aí, eu não tive nenhum perrengue. O que mais pega, assim, em obra é final de obra, que é aquela parte que é mais detalhista, né? Então, vamos dizer assim, você está com a entrega de obra programada para daqui 2 dias. A obra está perfeita, estruturalmente ela está intacta, não tem trinca, não tem nada. Tá pronto, tudo pintadinho, bonitinho, vaso colocado, água quente funcionando, graças a Deus, água fria, tudo belezinha. Aí, poxa, falta 2 dias para entregar, aí você começa a correr a obra. Poxa, tem um lascadinho ali, alguém bateu. O pessoal veio colocar uma esquadria e na hora de levar a porta de um cômodo para o outro, bateu. Nossa, e você já dispensou o pintor, que a obra já está pronta, né?
Aí você tem que correr. Pô, viu? Dá para você, no máximo amanhã, correr aqui. Tem um quebradinho ali, tem que passar uma massinha, lixar e pintar de novo, porque o cara foi por a porta e bateu. Enfim, assim, coisas, detalhes, né? Nunca tive um problema de obra, graças a Deus, nesses 20 anos, nunca tive um problema de obra, mas detalhes. Essa semana vamos entregar uma obra aí. O cliente comprou uma torneira, enfim, eu não sei onde ela comprou, tal, colocou a torneira e faltando um dia para entregar a obra, a torneira sozinha, ninguém mexeu, a torneira estourou. Ela devia estar com defeito, alguma coisa já. Aí ela me ligou desesperada, nossa, eu vou entrar na casa amanhã, tal. Aí a gente corre, providencia um reparo para ela, né? Então, assim, geralmente são perrengues mais voltado para, assim, detalhes. Uhum. Nunca tive um problema, graças a Deus, nesses 20 anos de obra. Marlon, qual seria o momento ideal para contratar um profissional de engenharia civil? Bom, na minha concepção, você deve contratar um profissional desde o início, desde que você pensa, né? Você tem a ideia de iniciar um projeto, né? Porque eu acho assim, o projeto ele já tem que ser bem pensado, bem elaborado, tá? Pelo profissional correto, porque você tem questões de insolação, o lado certo, que você tem que colocar janelas, né? Tem a questão de normas, tá? Então, acontece muito comigo. Os clientes me procuram, às vezes, para regularizar uma casa. Às vezes, a prefeitura intima aquela pessoa que ela tem que regularizar a casa, que ela construiu a casa, mas não regularizou. Aí eu vou lá fazer o levantamento, vou com a trena, tudo, faço o levantamento. Aí, quando eu vou fazer os cálculos de área, eu vejo que aquele ambiente não passa. A prefeitura não vai aprovar, porque está fora de norma, tá? O quarto está com uma medida menor do que a prefeitura vai aprovar. A sala, o banheiro minúsculo, a prefeitura não vai aprovar. E tudo isso por quê? Porque lá no início, na concepção do projeto, na verdade a pessoa não procurou um profissional para desenvolver um projeto de acordo com as normas. Então, o que essa pessoa, no final das contas, vai ter que acabar fazendo para poder estar dentro das normas? Infelizmente, ela vai ter que fazer uma nova reforma, ela tem que aumentar esse cômodo ou dar um novo uso para ele. De repente, a sala ficou muito pequena, transforma ela num depósito, alguma coisa, e faz uma outra sala com as medidas certas, se ela tiver espaço. Se ela não tiver espaço, ela tem que fazer uma reforma. Tem que pegar essa sala, adequar ela para que ela esteja dentro das normas. A sala ela não tem janela. Tem que pôr uma janela, existem normas, né, de ventilação, iluminação, tem que ser respeitado, tá? Senão não consegue aprovar esse projeto, não consegue a documentação. Amanhã ou depois essa pessoa quer vender a casa, a pessoa vai comprar por um financiamento, por exemplo, precisa de habite-se, a prefeitura não libera o habite-se, porque a casa está irregular. Então, uma série de coisas que lá na frente, depois, você vai ter muito problema, porque lá no início você não contratou o profissional adequado. Na verdade, a pessoa pula essa etapa, né, porque pensa que vai economizar e no final das contas acaba gastando muito mais porque tem retrabalho e tudo mais. Exato. Então, assim, ela economizou um pouquinho ali e no final ela vai gastar muito mais, porque o valor de um projeto, comparado com o valor de uma obra, não tem nem, vamos dizer assim, não tem nem comparação, né? Ficou até redundante o que eu estou falando aqui, mas não dá para comparar. Certo. É mesmo importante, né, o profissional. Com certeza. Ok. E quais são, assim, as novidades do mercado em termos de métodos construtivos? Interessante essa pergunta. Na verdade, hoje, está evoluindo muito essa área da construção, né? Embora aqui no Brasil, pelo menos na nossa região, né? Não posso falar no Brasil todo, mas na nossa região, ainda se usa muito o método convencional, né? Alvenaria,
cimento, concreto, né? E hoje em dia existem novas tecnologias. Você pode usar hoje reaproveitamento, inclusive uma pegada ecológica, né? Reaproveitamento, containers, né? Tudo bem, eles têm que ser certificados, né? Não é qualquer container que você pega e pode colocar numa obra. Eles têm que passar por todo um processo de certificação, né? Para que você possa usar e não oferecer riscos à sua saúde, ou até mesmo a parte estrutural dele, né? Não oferecer riscos de desabar em você, sei lá, né? Então, assim, os containers certificados que você pode usar em obras, né? Existe também a parte de hoje de pré-moldados, tanto em concreto, existe o steel frame, né? Que são obras em aço, a estrutura em aço, depois revestido com placas adequadas, né? Seja placas cimentícias, seja placas de madeira, né? USB, enfim, vários materiais aí. Tem o wood frame, que a estrutura já é de madeira, né? E tem as obras modulares, né? Que você pode misturar esses materiais, modular eles, né? Você pode pegar um projeto feito para uma obra convencional, procurar o especialista correto para modular essa obra, passar ela para o modular e você fazer essa obra, tanto em container como no sistema modular, wood frame, steel frame, né? Você consegue hoje passar para essas alternativas, que são alternativas mais limpas também, né? É uma obra mais limpa, que gera menos impacto ambiental. Então, são alternativas aí que tem tudo para dar certo, são alternativas promissoras aí. Nossa, eu sou assim encantada com esses métodos construtivos mais inovadores, mas a gente não consegue implementar muito, né? O pessoal é meio fechado, eles gostam mais do convencional, na verdade. Sim, foi o que eu falei, né? Assim, na nossa região, pelo menos aqui, né? O pessoal ainda é bastante resistente com essa metodologia nova, né? Então é muito difícil de você conseguir mostrar, né, para o cliente que tem essas alternativas, né? E que ele pode confiar, como eu disse, são certificados, né? Existem empresas certificadas que fazem modular, não só container, obras modulares, são fábricas mesmo, a obra ela é construída num galpão, ela é pronta no galpão, algumas são até mobiliadas nesse galpão, elas são desmontadas, porque infelizmente as nossas rodovias não são preparadas para levar ela pronta. Elas são desmontadas e são novamente montadas no canteiro de obra. Então, esse canteiro de obra, ele só tem que estar preparado assim, a parte de fundação, que de modo geral tem que ser a fundação idêntica para todos os casos, né? Tanto na alvenaria convencional quanto para esse tipo de obra, a fundação é muito importante. Então, ela tem que ser uma fundação sólida, firme, né? Calculada por um especialista da área, né? A parte que vai receber esgoto tem que estar preparada já para conectar, simplesmente conectar, né? E a parte de água também, de abastecimento de água. Já tem que ter a entrada de água que vai abastecer essa casa, mas só isso. O resto ela já vem pronta, inclusive com a infra, né? Elétrica, hidráulica, já vem pronto. É só conectar. Esses métodos construtivos, eles aceleram bastante, né, o tempo de obra. Sem dúvida. São obras que você consegue diminuir bastante esse prazo de entrega, né? E são obras que, assim, você consegue seguir um cronograma, né? Porque como ela é feita no sistema de fábricas, né? De indústrias, então você consegue manter um cronograma, né? Diferente de uma obra convencional... Linha de produção. Que depende muito... Isso, linha de produção. Diferente de uma obra convencional, que você depende muito do tempo. Então, nós estamos em dezembro, chove muito. Então, quem quer começar uma obra agora, hoje mesmo choveu e vai chover. Então, se a pessoa quer mexer com fundação, já atrapalha. Um dia de chuva, ela vai perder 3, 4 dias, porque esse solo tem que secar para a perfuratriz conseguir entrar nesse terreno e fazer o serviço. Porque se tiver lama, geralmente a perfuratriz é feita por um trator ou caminhão, são veículos pesados, eles não conseguem entrar. E se entrarem, já vão prejudicar aqueles furos que já estão feitos. Então o terreno tem que estar seco. Então a obra convencional ela depende muito
de uma coisa que a gente não controla, que é o É tempo, o tempo. o clima, né? Só fazendo uma ressalva, assim, que esses métodos construtivos que a gente fala de novos, nem são tão novos assim, né? Eles não são, assim, muito utilizados aqui. Exato. Mas lá fora eles já são usados há muito tempo, né? Sim, quando a gente fala de novidade, é novidade pra Pra gente, né? gente. Não que nunca teve uma obra dessa no Brasil, lógico que já teve há muitos Tem. anos atrás, né? Mas que está sendo mais difundido, né? Mais divulgado, está sendo usado mais em residências, até prédios, né? Mais atualmente, né? Mas realmente, lá fora, isso É o sempre foi método sempre convencional deles, exato. né? Isso seria para eles como é alvenaria para nós aqui hoje. É convencional. Sim. Marlon, você falou um pouco sobre a importância do engenheiro no projeto, na concepção de projeto, e como que é em relação à obra, à execução do projeto? Então, na obra, é importante você ter uma mão de obra especializada, né? Porque a mão de obra é fundamental também para que a obra saia com qualidade, né? Tem que ser pessoas que conhecem do assunto, que sabem trabalhar com aquilo, né? O pedreiro tem que ser pedreiro de fato, o mestre de obras, o encanador tem que ser encanador de fato, pintor, porque senão não adianta. Se você pegar um curioso para fazer, não vai ficar legal, né? Já teve casos, exato, né? já teve casos que nos procuraram para dar continuidade na obra que estava parada, que já tinham passado 5 ou 6 profissionais antes, né, da mão de obra, né, profissionais de mão de obra, e nenhum deu certo. Então, assim, uma preocupação que você tem que ter é assim, com relação ao custo. Se tiver muito barato, desconfie. Muito barato, você tem uma curva. Qualquer produto tem uma curva de preços, né? Se estiver muito fora da curva, muito abaixo, desconfie. Procure focar no que estiver mais no centro ali da curva, né? Porque esse caso mesmo que a pessoa nos procurou, ela sempre pegou um, não deu certo, pegou outro, não deu certo. Mas eu procurei entender qual era o problema, por que não estava dando certo, se era, né, o que estava acontecendo. E ela acabou confessando que não, realmente eu fui mais atrás do preço, não procurei saber muito das pessoas que estavam trabalhando ali, né? Certo. Então você procurar saber, fazer uma pesquisa, ver quem vai fazer a sua obra é muito importante. É aquele clichê, né, que o barato sai caro. Exatamente. Certo. E até onde que vai a responsabilidade do engenheiro em relação à execução dessa obra, ou não, né, do projeto? Sim. Né? Ou isso aí é tratado quando o cliente procura o engenheiro. Exato. No meu caso, né, quando o cliente me procura, a gente faz todo um briefing, né? E a gente desenvolve ali o que ele quer. Você quer só o projeto? Você quer projeto e acompanhamento da obra? Você quer projeto e quer que eu execute a sua obra? Porque a gente tem mão de obra para isso, né? O que você quer? Eu quero só o projeto. Tudo bem, a gente faz só o projeto, desenvolve só o projeto. Eu quero o projeto e acompanhamento. Então tem que ser tudo muito bem descrito, né? Passado para o cliente. Quais são as responsabilidades que ele tem ali, né? Então, eu entendo assim, o que foi combinado ali, ele é responsável por aquilo. Então, você não pode querer penalizar um engenheiro, um arquiteto que não foi contratado para aquele determinado serviço, né? Então, se você combinou que você quer só o projeto, que outra pessoa vai ficar responsável pela sua obra, que você tem um outro responsável pela sua obra, então aquela pessoa ela é responsável só pelo projeto, né? Eu contratei um engenheiro para fazer cálculo, que também tem os engenheiros que são só calculistas, né? Que aliás são fundamentais, né, para a obra. Se você contrata um calculista, mas dele você quer só o cálculo, então ele é responsável só pelo cálculo. Não adianta querer responsabilizar o calculista se o pedreiro fizer uma parede torta. Sim. Ele não foi contratado para o acabamento da obra, você calculou ele, você fez o contrato com ele só para o cálculo. Então ele tem responsabilidade sim, no cálculo. Sim. Se uma parede cair porque a ferragem está errada, sim, a responsabilidade é dele, calculou errado.
Mas se ele Mas foi quem contratado executou, só para né? isso, ele não pode ser responsabilizado por outra coisa. Sim, Tá? com certeza. Em relação a obras que às vezes aparece uma trinca, uma rachadura, às vezes as pessoas te procuram só por conta disso, né? Uma casa Sim. antiga e aí querem resolver. Como que funciona? Sim. No nosso ramo a gente costuma falar que são as patologias, né? São as famosas patologias de obra. Na verdade, cada caso é um caso, tem que analisar. Não tem uma receita de bolo, tá? Existem rachaduras porque realmente a obra foi mal executada, a estrutura, ou não a estrutura, mas a parte de acabamento, de reboco, foi mal feito, não foi usado o material adequado, correto, com os traços que a gente fala, né, as medições de cada material correto. Às vezes o solo, é problema do solo, não foi feita uma sondagem adequada. Enfim, são vários fatores, né? Não tem como falar para você assim, olha, isso é normal. São coisas que acontecem em uma obra, que podem acontecer, né? Mas não deveriam, mas podem acontecer. Algumas, até assim, são trincas de acomodação, tá? Você faz uma casa nova. Uma casa de... Pode acontecer com qualquer tamanho de casa, tá? Pode ser uma casa de 30 metros. Mas geralmente acontece com casas maiores. Uma casa de 200 metros, 400 metros. Ela leva um tempo para ela acomodar no solo. Então, nesse tempo, nesses anos que ela está se acomodando no solo, que é um peso que você está colocando ali. Imagina um colchão, você está em cima de um colchão, a hora que você sobe no colchão, ele dá uma... né? O solo, ele é uma coisa mais firme que um colchão, né? Então, ele vai devagarinho, com o passar dos anos, acomodando, até que chega num ponto que, se bem executado, bem calculado a fundação, feita a sondagem correta, tudo, ele vai estabilizar ali e para. Mas durante esse processo de acomodação pode surgir microfissuras, uma trinquinha, uma fissurinha, um fio de cabelo, é normal, tá? Depois você corrige com uma massa, uma telinha e não é para ter mais problemas. Agora, se é uma coisa que você consegue enfiar uma régua dentro, é grosso, você consegue enfiar uma régua na trinca, um dedo na trinca, aí já é preocupante. Tem que se analisar, não é normal, né? Não é para acontecer. Então, assim, eu sempre oriento os clientes quando me procuram que a gente tem que ir até o local e avaliar. E quando é uma coisa muito recente, eu oriento a acompanhar. Começou com um fiozinho de cabelo, agora não é mais um fiozinho de cabelo, não cabe uma régua ainda. Aumentou um pouquinho mais de um fio de cabelo. Acompanha mais um pouco, vê se vai parar, se continua. Aí a gente consegue avaliar melhor o que está acontecendo. Se continuar, a fundação pode estar comprometida, pode ser uma coisa mais grave, né? Parou. Nossa, já faz um ano que parou, tá assim... Continua acompanhando, é importante. Trinca em obra é sério. Mas parou, vamos analisar com calma, dá tempo de analisar com mais calma, com mais precisão e tomar a medida corretiva que for necessária. Às vezes estrutural, às vezes só na aparência mesmo, né? Se estabilizar, se parou, está vários anos sem... Às vezes dá para corrigir só a aparência, o aspecto mesmo. Ok. Muito esclarecedor. Você gostaria de deixar um recado aos colegas engenheiros? Eu gostaria de parabenizar todos, né, os engenheiros aí pelo Dia do Engenheiro, dia 11 de dezembro, né? Como eu disse, eu não vejo ninguém como concorrente, ninguém como inimigo, somos todos colegas. Quem tiver aberto a conversar, bater um papo, de repente um projeto junto, estamos aí. Então, eu queria deixar um abraço a todos vocês aí e parabéns pelo nosso dia, né? Um abraço a todos aí. Obrigada, eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Quero agradecer a todos que acompanham a gente até aqui, parabenizar todos os engenheiros, né, pelo dia 11 de dezembro, que é o Dia do Engenheiro. Quero pedir para você que curta, compartilhe, né? Deixa aí seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima, todas as terças às 20 horas.